Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite, hoje, na nossa rádio pública. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Na semana de estreia da nossa terceira temporada, o Fora da Curva faz uma série especial de programas sobre a reforma da Previdência. Antes de decretar a intervenção militar no Rio de Janeiro, o governo Temer defendia que era necessário fazer a reforma da Previdência por dois motivos. Primeiro, para fazer o ajuste na economia. E segundo, que havia um rombo na Previdência e que impediria o pagamento dos aposentados no futuro. E que, do jeito que estava, a Previdência seria insustentável. Agora, a reforma da Previdência saiu de pauta e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou um pacote de 15 medidas para ser votado no Congresso. Por isso, o programa de hoje pergunta: a reforma da Previdência resolveria ou resolve o problema da economia? Para conversar sobre isso, nós convidamos o economista e funcionário do Banco Central e participante da Frente Brasil Popular, Pedro Lapa. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Bom dia, João Hélio, não é? Que está conosco nesse programa. E também convidamos, está aqui com a gente, né? O presidente do Sindifisco, João Hélio Coutinho, que também é professor de Direito Tributário da Universidade Católica. Bom dia, João Hélio. Bom dia, Paula. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes deste programa. Estamos aqui para dar uma modesta contribuição nesse debate sobre a questão previdenciária no Brasil. Nós que agradecemos a presença. Pedro, precisamos de uma reforma da Previdência e seria essa a reforma da Previdência? Fiel à Constituição de 88, não é? E fiel à Declaração Universal de Direitos Humanos, eu acho que nós não deveríamos nos limitar à questão da Previdência. Nós temos que falar da seguridade social, nós temos que falar da proteção social, não é? Então, nesse sentido, não é? Quanto melhor a segurança, não é? Para o trabalhador, para as empresas, para o Estado, melhor. Então, há sim o que fazer, não é? Mas, no meu entendimento, o que está posto, não é uma reforma, é um desmonte da Previdência. Quer dizer, tirar realmente retirada de direitos sociais. Isso, não é? Porque o que é que existe, não é? O Brasil adota já desde 1930, portanto, trata-se de uma prática quase centenária, não é? O modelo clássico, não é, de financiamento da Previdência e da assistência social e da saúde, que em conjunto, não é, formam a proteção social, formam a seguridade social. Esse financiamento é dividido entre o trabalhador, não é, o empresário e o Estado, não é? O trabalhador tem pago a sua parte, não é? Para simplificar, vamos dizer, sim, 10% do que ele ganha, não é? O empresário, não é, tem a responsabilidade de recolher, não é, 20%. Em números redondos, vamos dizer, não é? Se ele está recolhendo ou se ele está sonegando, é uma questão, não é, que a gente pode discutir, mas talvez o grande ausente seja o Estado, não é? Porque conta com as contribuições, não é? E está fazendo toda uma movimentação, não só de agora, não é? Embora esteja intensificando agora, de deslocar essas contribuições para outras finalidades, não é? A reforma tirar da proteção social e botar para o pagamento, não é, do juro do capital financeiro. João Hélio, como é que você vê essa questão? Eu acredito que essa reforma, nos moldes que foi proposta, ela é a maior agressão aos direitos sociais no Brasil, que nós já tivemos conhecimento. Ela implica num retrocesso. Se nós conjugarmos essa reforma da Previdência com a reforma trabalhista, esta que foi aprovada, a trabalhista, nós
teremos, em termos sociais, um recuo de cerca de 2 séculos, mas, sobretudo com essa questão trabalhista também. Com a questão previdenciária especificamente, eu entendo que ela é abusiva no sentido de retirar direitos construídos, adquiridos pelo trabalhador, inclusive mediante o pagamento de contribuições, para que ele pudesse adquirir essa contrapartida previdenciária. E ela é, do ponto de vista da sua própria natureza, desnecessária, porque está cabalmente demonstrada que a Previdência ela não é deficitária. Não é? Quer dizer, não há rombo na Previdência que tanto o governo fala. Que tanto pregoniza. E toda a mídia hegemônica. Hegemônica repete isso como um mantra, né? Como se fosse uma verdade absoluta. Isso não é verdade. Na realidade, os estudos, né, que foram demonstrados pela ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, e, posteriormente, ratificados na CPI da Previdência, que eu não sei porquê, um estudo com tão grande abrangência como foi feito durante a CPI da Previdência, ele não é largamente divulgado e discutido no país. Então, seria necessário que nós tivéssemos debates em cima desse relatório, até para que ficasse enfatizado, demonstrado que esse rombo é uma falácia. Certo. Né? Por outro lado, nós devemos entender que a Previdência, como bem mencionou o Pedro aqui, ela integra um sistema chamado de Seguridade Social. A Seguridade Social que contempla a Previdência, a saúde e a assistência social. E esse sistema, ele faz parte de um estado de bem-estar social, não é? Ele é a própria essência da nossa Constituição, a preservação disso. Então, nós mitigarmos o alcance, a universalização da Seguridade Social, é nós darmos um golpe de morte na Constituição de 88. Sim. Né? Na realidade, eu entendo isso como um crime de lesa pátria. Né? É uma ação criminosa mesmo. É um atentado contra as atuais e as futuras gerações. E mais, uma coisa que eu tenho me debatido muito, mais importante do que estritamente o texto escrito que estava nessa proposta, ou que está, desculpe, nessa proposta na PEC 287, proposta de emenda à Constituição, de número 287 de 2016, e que está momentaneamente suspensa a sua tramitação por conta da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, é que ela na realidade é uma etapa de um grande processo de desmonte da Previdência e eu diria mais, da própria Seguridade Social no Brasil. Então, alguém que de uma forma bastante egoísta diz assim, olha, mas eu não estou sendo atingido por isso, eu já estou aposentado, deixa para lá, faz a reforma para que eu continue a receber aquilo que eu estou recebendo, essa pessoa está equivocada, porque a próxima vítima será ela, porque isso é um processo. Sim. A primeira etapa de uma reforma, ela está atingindo algumas pessoas que vão adquirir o direito à aposentação. A próxima vão ser os trabalhadores rurais, vão ser, como estava previsto, sim, inclusive, foi a grande mobilização da sociedade civil brasileira que fez o próprio governo recuar com relação aos trabalhadores rurais. Mas e os aposentados? Nós precisamos, para que o direito adquirido seja respeitado, que nós estejamos num estado de direito. Se nós não estamos num estado de direito, não tem o que falar em direito adquirido. Qual a segurança que essas pessoas vão ter? Sim. Nenhuma. Elas serão as futuras vítimas. Pedro, inclusive o governo tem uma campanha muito forte dizendo que é para corrigir as distorções, né? Essa reforma da Previdência, essa proposta do governo. De
qual é o trabalhador, né? Que categoria de trabalhador vai ser diretamente atingida por essa reforma e para poder tirar as distorções, né? Que o governo tanto fala. Quando você me convidou para participar, não é, desse programa, e aproveito a oportunidade para agradecer, e como eu sei da preocupação do programa de ser assim um momento de formação, um momento de interlocução com o trabalhador, no sentido de compreender a realidade, né, na qual nós estamos vivendo, então eu me fiz algumas perguntas, né? De que trabalhador estamos falando, né? Sim. Quando, né, tratamos da Previdência. Estamos falando de 105 milhões, né, de trabalhadores. Não é? É o conceito que o IBGE chama de força de trabalho. Praticamente a metade da população. Isso, né? E quantos desses são contribuintes, não é, da Previdência, né? São cerca de 59 milhões. E quantos desses são beneficiários no sentido de que recebem os benefícios, né? Sim. Seja de aposentadoria, não é? Seja de auxílio e de benefícios, não é? De prestação continuada, né? São 32 milhões. Então a reforma, não é? Assim, mexer na Previdência significa mexer com 105 milhões de brasileiros, significa mexer com 59 milhões de trabalhadores que contribuem, não é? E mexer com 32 milhões de trabalhadores que recebem benefício. Então, é uma guerra contra o trabalhador, eu diria. E tem a renda, né? 70% você estava falando. Aí tem um dado, não é? Assim, tem que reformar? Tem. Como reformar? Para ampliar a cobertura, porque quase 40% dos trabalhadores não têm vínculo com o INSS, não é? Com a Previdência. E que renda é declarada, né? Na média, o contribuinte, ele tem uma renda de R$ 2.200, não é? E que benefício, não é? Nós estamos nos referindo, não é? A benefício que na média é R$ 1.800, sendo que 70% dos benefícios são de até um salário mínimo. Então, na verdade, não é um ataque à base da pirâmide social. Sim, aos mais pobres, aos mais pobres. Que recebem até um salário mínimo e meio. Exatamente, não é? Quer dizer que cadê as distorções que o governo tanto fala, não é? Pois esse, vamos dizer assim, de um lado está um governo ilegítimo e do outro lado está um conjunto de 105 milhões de pessoas, não é? Que serão duramente atingidas, não é? E que com um efeito muito poderoso sobre a economia, porque para você ter uma ideia, e essas são informações nesse maravilhoso documento que João Hélio se referiu, que é o relatório da CPI, porque é uma produção de alguns parlamentares sensíveis ao princípio constitucional, não é? E com know-how, né? E expertise na área, né? E utilizando, assim, não é? A própria Anfip, que é a associação, não é? Dos auditores, Sim. O DIEESE, que é o Departamento Intersindical, não é? De Estudos, não é? Socioeconômicos dos sindicatos, dos trabalhadores, e do saber acadêmico, né? Porque vários pesquisadores têm contribuições significativas, Sim. né? Pois bem, não é? O que é que esse documento diz? Não é? Que o cálculo do governo forja uma situação grave com o intuito de acabar com a Previdência. Então, nesse sentido, a ameaça que existe é uma ameaça construída por esse governo ilegítimo. Diz textualmente que, tecnicamente, é possível afirmar que não existe déficit, não é? E vai além, né? E diz que as projeções elaboradas, né, têm a finalidade única, né, de justificar, né, uma reforma da Previdência só para reduzir as despesas e, portanto, para reduzir, né, a atenção à saúde, né, para reduzir a assistência social. Sim. Não é? Então, Quer na dizer, verdade, a maior parte dos trabalhadores... o endereço desse dinheiro, desses recursos. Em vez de melhorar assim. e ampliar a cobertura, diminuir e piorar a cobertura. O espírito da reforma, nesse sentido, não é? Ele é desumano e inconstitucional.
O programa Fora da Curva de hoje discute a reforma da Previdência. Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com o economista e funcionário do Banco Central, Pedro Lapa, e com o presidente do Sindifisco e professor de Direito Tributário da Unicap, João Hélio Coutinho. Essa questão da DRU também, não é, João Hélio? Houve esse aumento dessa porcentagem da desvinculação, né, dos recursos, e isso fez com que o governo tivesse, vamos dizer assim, mais folga para aplicar o dinheiro onde bem entendesse. É assim mesmo? Eu queria que explicasse verdade. De uma forma bem fácil para o nosso ouvinte. Pronto, para explicar de uma forma bem fácil para o nosso ouvinte, precisamos começar explicando o que é a DRU, né? Essa sigla quer dizer desvinculação de receita orçamentária. Para que nosso ouvinte possa entender o que vem a ser uma desvinculação de receita orçamentária, nós precisamos atentar para o seguinte detalhe de natureza técnica. Todo recurso financeiro que ingressam nos cofres da União, dos estados, dos municípios, eles serão gastos, serão despendidos conforme regras estabelecidas nas leis orçamentárias de suas respectivas entidades, né? Então, a lei orçamentária do município, do Recife, a lei orçamentária do estado de Pernambuco, a lei orçamentária da União. Então, o Congresso Nacional, no caso da União, as Assembleias Legislativas, no caso dos estados, as câmaras de vereadores, no caso dos municípios, aprovam as respectivas leis orçamentárias anuais. E o que são essas leis orçamentárias? São leis que autorizam a realização de despesas. Sim. Que despesas? Aquelas despesas que estão relacionadas nas respectivas leis, que nós chamamos tecnicamente das dotações orçamentárias. Então, tantos por cento para educação, tantos milhões para saúde, infraestrutura e por aí vai. Todas as despesas que poderão ser realizadas durante o ano, se a expectativa de receita realmente se verificar, elas são aquelas aprovadas na lei orçamentária. O que é uma DRU? É a possibilidade, essa desvinculação do governo da União, no caso, poder gastar 30% da receita realizada sem estar atrelado ao orçamento, ou seja, como bem quiser. Certo. De uma maneira assim, a técnica, né? Sim. É como se dá um cheque em branco. Está aqui um cheque em branco para você gastar onde 30% quiser. Onde quiser. Onde bem entender. Bem entender. Agora, eu pergunto, é um negócio estranho. Se a Previdência, como alega o governo, né, ela é deficitária, como é que eu tiro 30% dos recursos de algo que já é deficitário? Sim. Embora eu depois até retorne com alguns desses recursos para cobrir algumas despesas. Mas o simples fato de eu ter um dispositivo que me autorize a retirar de algo que já está bastante deficitário, segundo, né, a falácia, né, divulgada pela União, de que há esse déficit da Previdência, como é que eu retiro 30%? Praticamente um terço desse valor. Então, ou seja, se eu fizesse isso e se eu realmente houvesse esse déficit, eu ia aumentar esse rombo, esse déficit em 30%. Sim. O que é inadmissível. Agora, uma pergunta. A sociedade, o governo presta contas para dizer para onde usou esses 30% ou não existe absolutamente nenhuma lei, nada que diga que o governo tem que dizer para onde usou esses 30%? Olha, na realidade existem os mecanismos de controle, né? Tanto o controle interno como o controle externo exercido, por exemplo, pelos tribunais de contas, no caso da União, pelo Tribunal de Contas da União. Mas a questão é o seguinte, ela é bem mais ampla. O que é que acontece com o sistema de seguridade social no Brasil? Lembrando mais uma vez, quando nós nos referimos à seguridade social, nós estamos falando de um conjunto. Sim. Previdência, saúde e assistência social. O que é que acontece? Essa seguridade social, ela tem fontes próprias de financiamento. Tanto, como já foi dito aqui,
pelos trabalhadores como pelo empresariado. Ou seja, a sociedade, eu não diria nem o empresariado, a sociedade como um todo. Quando nós estamos pagando COFINS e que está embutido nos preços de bens e serviços que nós adquirimos, não é? Na contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, esses recursos é da Seguridade Social. A pergunta é, ao longo da história, não é? Desde que criadas essas contribuições, esses recursos de fato foram para a Seguridade Social? Não. Não foram desviados. Além da questão da DRU, ainda tem isso aí. E é uma afronta à Constituição. Por quê? Essas contribuições são uma espécie do gênero tributo que a própria Constituição dá por fundamento a criação dessas contribuições, que elas sejam vinculadas, ou seja, que suas receitas sejam vinculadas à despesa que justificou a sua criação. Sim. Então, se uma emenda constitucional, se uma lei, não é, aprovada no Congresso Nacional instituiu uma dada contribuição, por exemplo, a COFINS, necessariamente os recursos daquela contribuição têm que serem destinados para aquela finalidade que justificou a sua criação. Então, é uma afronta à lei, é uma afronta à Constituição desviar esses recursos. E isso tem sido feito ao longo dos anos, independentemente de governo. Sim. Ser neste ou nos anteriores, né? A verdade é essa. Pedro, como é que você avalia isso que a gente está vendo aqui? Quer dizer, esse uso, né, como a gente estava falando, de mudança de endereço, né? Ou o destino dos recursos indo para uma outra área que não é aquela dos direitos sociais. O que é que isso... Como é que a gente pode ler essa política? Eu, assim, sigo a mesma pedagogia, né? Então, assim, a pergunta que eu faço é: de que contribuição do Estado para a Seguridade Social estamos falando, não é? Então, são 3 peças, não é? A contribuição social sobre o lucro líquido, não é? Sim. A contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, que é o famoso COFINS. Sim. Né? E a contribuição para financiar o seguro-desemprego, que é o também muito conhecido PIS/PASEP. Os dados de 2015 revelam o quê? Que essas 3 contribuições somaram 320 bilhões. Né? Então, assim, está na Constituição e está até no nome da própria contribuição. Não é? Assim, a destinação assim, ela foi aprovada porque houve uma exposição de motivos dizendo precisa para financiar a Seguridade Social. E o Congresso aprovou, não é, com esse sentido. Não é? Pois bem, e é nessa magnitude. Aí o que é que o governo faz? Não é? Eu quero dinheiro, mas eu quero dinheiro sem carimbo. Não é? Como é que eu tiro o carimbo? Não é? A DRU foi criada em 1994, não é? Como parte do Plano Cruzado, não é? E assim, para dar autonomia ao governo a lidar com aquela situação transitória, não é? Então é um instrumento, é uma ferramenta, não é? Que existe, não é? E é como o João Hélio falou, não é? É um mecanismo que captura dinheiro, não é? Da Seguridade Social para outras finalidades, não é? E o que os estudos técnicos, né, apontam o DRU vai para formar o chamado superávit fiscal, que é destinado ao pagamento de juros. Né? Essa é a história. Vai para os investidores, vai para os acionistas. Então, assim, arrecadou 320 e a soma da DRU, não é? E um outro fator que a gente ainda não falou, que são as desonerações. Sim. Não é? Que também não são coisas recentes. Durante a década de 90, para enfrentar a crise neoliberal da década de 90, não é? O setor automobilístico recebeu, dentro do acordo das montadoras, não é? De presente as desonerações. E as desonerações voltaram agora no século XXI. Né? Então... Quer dizer, vários setores que têm um faturamento alto, eles deixam de pagar. Exatamente. Para a Seguridade Social. Seria assim, vamos dizer assim, o economista diria, isso é uma medida anticíclica. Como é que você incentiva a produção? Certo. Você desonerando, né, o custo. O problema é que isso no Brasil ficou permanente, né? Pois é, mas e veja o tamanho, né? Quanto foi de DRU? 60 bilhões. Quanto foi de desoneração? 160 bilhões, não é?
Então, vamos dizer assim, se desviou, não é, da Seguridade Social, que tinha arrecadado 320 bilhões, 220 bilhões, não é, tiraram da conta. Aí tem déficit? Não. Tem a decisão do governo de usar mecanismos, não é, de captura de recurso para outras finalidades. Sim. Não é? Então, por que a Previdência não é deficitária? Não é? Primeiro porque os estudos mostram isso. Não é uma série histórica de 30 anos, o primeiro déficit vinha aparecer em 2016. Não é? Porque, na verdade, a reforma da Previdência já começou, não é, com o quê? Com a terceirização, não é, que João Hélio se referiu. Sim. Por quê? Não é? Começou dessa forma. Porque a terceirização significa desemprego, significa redução de salário, não é? E significa informalidade. Não é? E isso atinge, não é, a Previdência, não é, porque você reduz o número de contribuintes, você reduz o valor da contribuição, não é? E você anula, você tira do sistema quem estava. Não é? Então, assim, por exemplo, entre 2015 e 2017, não é, 7 milhões de pessoas deixaram o mercado de trabalho formal. Não é? 4 milhões, não é? 7 milhões de postos de trabalho, né, foram destruídos e 4 milhões de postos de trabalho deixaram de ser formais e passaram a ser informais. Sim. Então, assim, no caminho contrário do que tinha acontecido na primeira década, né, desse século. Então, assim, ele disse, não é? Esse governo disse que tinha déficit, não é? E antes de votar, não é, a reforma, votou algumas outras reformas que já afundaram a Previdência. Não é? Então, assim, o trabalhador já está pagando, não é? E aí, né, depois de 30 anos... A reforma trabalhista também, com a questão do trabalho intermitente, né? Que pode ser até que tenha trabalhador que no final do mês não chegue a um salário mínimo, se for só pelo trabalho intermitente, né? Então, a pejotização, né? Também. Aí, do ponto de vista político, eu queria uma avaliação de vocês. Agora o governo tirou da pauta, mas a gente estava até conversando aqui. Tirou da pauta, mas esse assunto não saiu da pauta, né? Então, assim, quais as formas de atuação da sociedade civil possíveis de se continuar esse debate, enfim, de se contrapor a isso, né? O Sindifisco tem uma campanha, né? Que é a campanha Reforma da Previdência, se votar a favor vai para o lixo, né, João Hélio? Veja, eu acho que a grande campanha que deve ser continuada é uma campanha de informação, de conscientização da questão previdenciária, da questão da Seguridade Social. Entender a questão da Seguridade Social como direito social, como um avanço do processo civilizatório. Retroceder com a Seguridade Social é retroceder nesse processo de evolução. Então, eu estava aqui fazendo pequenas observações aqui nos meus anotações, aqui eu estava dizendo aqui, a questão dessa reforma, como ela é posta, ela pode ser sintetizada numa pergunta muito pequenininha, não é? Em extensão. O que nós devemos privilegiar? A sociedade ou o mercado? Qual a nossa opção? Nós somos a favor de privilegiar o mercado em detrimento da sociedade? Ou nós somos a favor de privilegiar a sociedade, não é? E deixar que o mercado ele caminhe, né? Nós não somos contra o mercado, mas somos contra a supremacia do mercado sobre o social. Reformar sempre para incluir e não para excluir, não é? Reformar para avançar a cobertura previdenciária e não para restringir essa cobertura. Então, a campanha que o Sindifisco fez, por exemplo, se votar a favor da Previdência vai por lixo, foi uma campanha de choque. Quer dizer, nós precisávamos, como estávamos na
premência, né, de ter uma discussão no Congresso dessa medida votação. agora, nós precisávamos, nesse momento, dar assim, um tratamento que alertasse a população, mobilizasse e os parlamentares com essa, vamos dizer assim, ameaça eleitoral. Sim. Mas, numa continuidade dessa luta, nós vamos calibrar, vamos dizer assim, redirecionar a nossa campanha para ela voltar a ser uma campanha de esclarecimento da população. Sim. O que são os seus direitos, quais são os ataques a esses direitos e que previdência nós precisamos no Brasil e no mundo. Sim. Não é? Nós queremos uma sociedade em que haja essa cobertura para todos. E isso, para nós, é a própria finalidade do Estado. Sim. Não é? É o Estado em prol do social. Sim, porque a gente fica pensando assim que a visão do governo atual é a visão de um investidor, não é? Não é a visão do Estado que vai garantir direitos sociais, é a visão do investidor que precisa, vamos dizer assim, alimentar esse mercado financeiro, me permita, a visão de um investidor é muito egoísta, né? Um investidor que não tem compromisso social nenhum, né? Que não sabe nada sobre a função social da propriedade, Sim. sobre a função social da atividade empresarial. Quer Sim. dizer, é aquele capitalismo mais selvagem que tem. Isso não é uma questão de direita e esquerda, mas é uma questão de uma miopia mesmo, né? Sim. E de uma não representação do povo. Né? Dos interesses da sociedade. Sim. É como eu digo, é você supervalorizar o mercado em detrimento da sociedade. É essa a questão. Sim. Pedro, então essa reforma absolutamente não resolve a economia, né, Pedro? Veja, eu seguindo na linha, não é, de tentar ajudar na reflexão pedagógica desse desafio, e acho que João Hélio colocou muito bem que essa atividade precisa ser permanente. Eu gostaria de responder a sua pergunta contrapondo duas narrativas, não é? O que eu chamo de uma narrativa, não é, neoliberal e uma narrativa democrática. Na narrativa neoliberal, você tem o quê? Não é? Frases do tipo que são repetidas à exaustão. A falta de controle dos gastos públicos levou à perda de controle sobre a inflação. Não é? O pleno emprego pressiona demais os custos empresariais e alimenta a inflação. Os gastos sociais são a causa do desajuste fiscal. A previdência é o maior item das despesas. A previdência social é deficitária. Né? As demandas sociais não cabem no orçamento. Esse é o discurso, não é, neoliberal, e eles acreditam nisso ou não acreditam, mas esse é o discurso. Sim, que o governo fala e que está em toda a mídia hegemônica aí. Aí isso leva a uma agenda, não é? E assim, para simplificar, que agenda é essa? Congela os gastos da saúde e educação por 20 anos, não é? Aprova a reforma trabalhista e terceirização e amplia a desvinculação das receitas de 20% para 30%. Então, a agenda do governo é uma agenda contra o gasto social. É contra o cidadão, né? Aí tem a narrativa democrática, né? O que com relação ao trabalho, o que é que a gente tem, né? De maneira sistemática, o empregador, ele tenta prolongar a jornada e ele tenta limitar, né, a remuneração. Aí, legitimamente, o trabalhador reage, né? Para não ser fisicamente esmagado, né? E para não chegar no nível extremo de degradação, não é? Sim. Então, cabe ao Estado o quê? A proteção do trabalhador, da produção, da soberania e da democracia. A pergunta é, o Estado está fazendo isso? Não é? No meu entender, não. Não é? No meu entender, não. Mas qual é o problema, não é? Ao meu ver, não é? Esse problema, ele se agrava em 2014, né? Muitas vezes a análise eleitoral, né, termina se concentrando na majoritária, né? Dilma e Aécio. O problema foi esse
não é? Para mim, o problema foi que a gente, nós brasileiros não fomos cuidadosos, e naquele momento foram eleitos cerca de 350 deputados absolutamente comprometidos com essa agenda neoliberal, né? Podemos ver a matemática, são 350, 360 votos que aprovaram o quê? O congelamento dos gastos em saúde e educação, Sim. a terceirização, não é? E agora a desvinculação das receitas da União, não é? Então estamos pagando o preço, não é, de ter feito escolhas, não é, que podemos corrigir esse ano, não é? E aí eu acho que a campanha do Sindifisco é muito interessante, se votar na reforma, não é, não volta, porque não volta para o Congresso. Sim. Então, temos fazer da eleição de 2018, não é, uma oportunidade de substituição da narrativa neoliberal para a narrativa democrática. Nós estamos chegando ao final do programa, e aí, assim, uma palavrinha rápida de vocês só. Onde é que o ouvinte pode ter mais informação sobre a campanha? Seria no site do Sindifisco, João No site do Sindifisco, sindifisco.pe.org.br. Sugiro que consulte, não é, o site da CPI da Previdência, onde ele vai ter o relatório em meio magnético, tanto uma versão simplificada como o inteiro teor desse relatório, e procure se inteirar, por exemplo, das publicações da Anfip e do debate a respeito da Previdência. E me permita até nessas considerações finais seguir um pouquinho bem rapidinho no rastro do que o Pedro levantou aqui, que é de fundamental importância. Veja, nós estamos discutindo a Previdência. A Previdência é importantíssima, mas a sociedade deve atinar para um detalhe. Ela já teve vilipendiado, já teve atacado direitos fundamentais dela com medidas que já foram tomadas. Hoje nós já estamos sobre a égide de uma reforma que foi aplicada, né, foi aprovada no Congresso, que é essa reforma trabalhista, que isso é um retrocesso, né, nas relações de trabalho. Nós temos essa questão da limitação dos gastos por 20 anos, essa PEC que foi aprovada, que quem quiser saber o que é a repercussão disso hoje e no futuro, basta ir a qualquer hospital público e ver o massacre que a sociedade vive, né? Então é isso. Quando se fala em reforma da Previdência, é contra esses massacres que está tendo na saúde, na educação, na segurança e agora na cobertura previdenciária. Muito obrigado. Agradeço a participação do presidente do Sindifisco PE, João Hélio Coutinho, e também a Pedro Lapa. Se puder, uma palavrinha bem rápida, a gente está finalizando o programa. Na verdade, é um registro, né, que talvez nos leve, noutra oportunidade, a conversar sobre isso que eu vou me referir. A economia vai bem, né? 2 informações. 5, né, refinarias da Petrobras, né, estão em processo de redução de atividade, né, já com 75%, né, de atividade, portanto, com capacidade ociosa, o que significa que o Brasil está abrindo mão da sua autossuficiência em refino. A outra, não é? O metrô de Recife, que atende a 500 mil pessoas, não é? Vai modificar, não é, sua programação e só vai funcionar nos horários de pico, não é? Então, o processo de destruição não é só da Previdência, não é? De uma das principais atividades, que é petróleo e gás, e de um dos principais serviços, que é o de transporte público de qualidade. Obrigada, Pedro Lapa, economista e funcionário do Banco Central. Bom, o programa vai ficando por aqui. Os trabalhos técnicos de Marco Antônio. Contamos com Vitor Aguiar e Brenda Andrade nas redes sociais. A produção foi realizada por mim, Paula Reis. Esta foi a edição do dia 21 de fevereiro de 2018. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai vai dar continuidade à nossa série sobre reforma da Previdência. Boa tarde. O
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.